Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, que vocês estejam bem, né? Uma ótima semana que se inicia hoje. E vamos continuar nossa partilha, né? Ainda em Mateus 10, do 34 até o versículo 1 do capítulo 11, né? E já no começo, né, dessa palavra, Jesus já começa falando, né, que não é para a gente confundir as coisas, né? Que ele fala: eu não vim trazer a paz para a terra, eu vim pela espada, eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, né? E aí a gente fica, né, assustado, né? Como assim que Jesus veio trazer essa divisão, né? Mas é importante a gente lembrar do contexto e da época em que Jesus fala, né? Do contexto daquele povo. Então nós precisamos entender que essa espada, né, que Jesus fala, que vai trazer divisão entre o pai e o filho, ele estava querendo dizer, né, dessa divisão de pensamento, né, de costumes, porque os judeus teriam que mudar completamente, né, tudo aquilo que eles acreditavam, aquelas regras, aquelas leis absurdas, né? Então, o estilo de vida deles teria que mudar completamente. Então, quando uma pessoa começava a ouvir o que Jesus falava, né, e muitos deles com certeza deixaram de seguir Jesus porque os seus pais não concordavam, não deixavam seguir, né, proibiam de, de eles seguirem Jesus e de abraçar essa nova doutrina. Então, por isso que Jesus fala, né, dessa violência, dessa radicalidade, né, para seguir ele, porque iria precisar mudar muito a realidade das famílias, da pessoa em particular. Então, ela teria que abrir mão de muitas coisas que vinham, né, pela cultura, pela tradição. Não tudo, mas muitas coisas teriam que mudar. Então, essa divisão, essa espada que o Senhor fala, é por causa dessa divisão, dessa mudança de pensamento que eles tinham que ter naquela época para começar a seguir Jesus, né? Porque era uma doutrina nova, uma doutrina que o Senhor não aboliu nada, mas ele elevou à perfeição. Então, eles teriam que mudar muitas coisas. Então, tinham muitos pais que não deixavam, não mudavam, né? Não abraçavam a fé em Cristo, então não deixavam com que seus filhos, né, seguissem. Então teria que ter essa divisão, né, de pensamentos, essa radicalidade de seguir Jesus, né, de ser decidido, né, e com a graça de Deus, com o tempo, né, as pessoas foram se convertendo ao cristianismo e cada vez mais, e hoje é a nossa realidade, né? Então isso também para nós hoje serve porque quantas famílias estão sendo formadas sem uma base religiosa, sem uma base na doutrina da nossa fé, da Igreja Católica Apostólica Romana? Então, quando um jovem, né, ele tem um encontro e ele começa a abraçar a fé de um jeito mais sincero, mais puro e verdadeiro, né? Ele tem que romper de muita coisa, né, que vem trazendo pela família, que não tem uma caminhada, não tem uma estrutura religiosa, uma estrutura de fé. Então, ele tem que mudar também drasticamente a realidade, né? E a dificuldade já aparece logo aí, porque quando você se vê sozinho dentro da sua casa, querendo fazer diferente, é uma batalha muito grande. Então, por isso que Jesus fala que a gente tem que ser decidido, essa radicalidade para seguir o Evangelho. Que com o tempo, com a graça de Deus, os nossos também vão abraçar a fé. Só que a gente precisa da nossa perseverança, da nossa persistência, da nossa humildade, da nossa esperança, para que tudo isso venha acontecendo conforme o tempo vai passando e Deus vai colocando situações, oportunidades para que a nossa família também inteira abrace a fé, né? E por um lado nós temos essa radicalidade que é, né, essa mudança de comportamento, de mentalidade, e também nós temos aqui também Jesus mostra que como é simples fazer, seguir, amar, como é simples, né? E ele fala que todo aquele que der somente um copo d'água fresca a um dos meus pequenos, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Ou seja, as pequenas coisas são muito importantes quando a gente faz com amor
a Cristo. Então, um simples copo d'água, um simples bom dia, que Deus abençoe, obrigado, Deus abençoe, Deus te guarde, até mais, se Deus quiser. Então, coisas pequenas, atitudes pequenas, né? Gestos pequenos, o Senhor fala para mim e para você que não será esquecido e teremos a recompensa de tudo que fizemos de bom, porque tudo que fazemos de bom não é somente nossa vontade que faz, mas é sim Jesus operando em nós, é nós deixando a nossa vontade própria e deixar Deus realizar a boa obra na nossa vida. Então que nós possamos, né, ter essa determinação e essa simplicidade. Boa noite, até a próxima.